Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e aqui eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E hoje eu vou te contar como que você consegue saber se uma ação na bolsa de valores está cara ou está barata. E o que a gente vai falar hoje é muito simples e poderoso, porque definitivamente o preço importa na hora que você vai investir. E por isso você precisa saber como identificar se nesse momento uma determinada ação tá barata, é uma bela pichincha, ou se eventualmente ela esteja negociando a preços muito altos e não é um bom momento para você fazer esse investimento. Isso, se você conseguir, né, entender e identificar esses momentos, isso sem dúvida nenhuma vai acelerar e muito a velocidade que você vai chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses de renda passiva. Tá bom? E um dos grandes segredos, então, para você ter sucesso no mundo dos investimentos é você, sem dúvida nenhuma, comprar as ações pagando pouco. Isso daqui é o que faz, de fato, você conseguir aumentar sua margem de segurança, faz você conseguir investir pagando o menor valor possível naquela ação. Beleza? Vamos fazer um paralelo aqui, a gente está chegando em época de Copa do Mundo, a Copa, né, já está recém começada, então por isso você precisa, vou fazer um paralelo aqui que eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pensa comigo, você como consumidor, época de Copa, o que que você tende a fazer, ou pelo menos você pode ter pensado em fazer, trocar de televisão, comprar uma televisão nova, uma televisão mais moderna, que tenha milhões de cores, cores que você nem vai conseguir enxergar, mas você quer uma televisão nova e mais moderna. Essa inclusive época de Copa do Mundo é a época em que o varejo mais vende televisão. Então, de fato, se você pensou em trocar de TV, fica tranquilo, você não é o único, uma quantidade enorme de galera pensou em fazer isso. E você no papel de consumidor, o que que você faria naturalmente? Você primeiro vai querer buscar e tentar entender qual que é a melhor televisão para você, aquela televisão que caiba no espaço que você tem disponível na sua sala, mas também as especificações técnicas da televisão. Você vai querer ver se a televisão tem conectividade com a internet ou não, porque você pode querer assistir algum streaming. Você vai querer ver também o tamanho da televisão, se a televisão é da marca X, da marca Y. Resumindo, você vai pesquisar para entender qual é a melhor TV que vai te atender. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar o preço da televisão. Porque você não quer pagar caro, né. Você quer comprar a melhor TV possível, pagando o menor preço possível. É normal que você queira fazer isso, todo mundo aqui busca um bom negócio. E um bom negócio significa comprar um bom equipamento, pagando o menor preço possível, com o maior desconto que der para você encontrar. Você vai pesquisar provavelmente ali em algumas lojas, quem sabe na internet também, e até aproveitar agora a proximidade do Black Friday para poder comprar mais barato. Então, isso é normal. A gente faz isso como consumidor para basicamente tudo e principalmente para aqueles itens que têm o maior valor agregado, um item caro, como por exemplo uma televisão. Lógico, se você estiver indo comprar 1 quilo de arroz, provavelmente você não vai fazer uma pesquisa tão extensa, mas ainda assim você vai dar uma olhadinha no preço para entender se tem um mercado mais próximo fazendo alguma promoção para tentar gastar menos. A gente faz isso com tudo. Então, da mesma forma que a gente faz isso quando a gente quer consumir alguma coisa, quando a gente vai investir em algum ativo, a gente deveria fazer exatamente a mesma coisa. A gente deveria buscar o melhor ativo possível, a melhor ação possível, o melhor fundo imobiliário possível e pagar o menor preço que der. Isso vai ser a nossa margem de segurança no investimento. Porque quando você compra um bom ativo por um preço muito baixo, a chance de você perder dinheiro fica muito pequena. Vamos dar um exemplo aqui como se fosse uma escada e você tivesse que pintar um muro, beleza? Então vamos imaginar que o muro é bem alto, ele tem, sei lá, 3 metros de altura, então é um muro bastante alto. E você obviamente vai precisar de uma escada para conseguir chegar até o ponto mais alto do muro e começar a pintar ele lá em cima. O que que você faz naturalmente, né? Você vai pegar a escada, você vai encostar ela, vai subir ali o degrau da escada, né? Segurando a tinta e o pincel e vai começar a pintar ela de cima para baixo. Pensa comigo, quanto mais alto você tiver nessa escada, quanto mais alto for o ponto que você tiver nela, maior é o risco que você está correndo. Seja o risco de você deixar cair o pincel, deixar cair a lata de tinta, ou até de você mesmo cair lá de cima até embaixo. E se você cair do alto dessa escada de quase 3 metros, quando você estiver lá no topo, você vai possivelmente se machucar. Por outro lado, se você está no meio da escada, esse risco fica menor. Ainda que você possa cair, óbvio, né? Porque o risco de cair da escada permanece,
provavelmente se você cair, você vai se machucar menos. E se você estivesse no comecinho da escada, ali no primeiro, no segundo degrau, a chance de você se machucar fica ainda menor. Então, quanto mais alto na escada você se encontra, maior o risco, quanto mais baixo, menor o risco. Tá, Lucas, mas por que que você está falando de escada, pintar muro e tal? Porque esse paralelo que eu estou fazendo é o que você tem que entender na hora que você investe em uma ação. Quanto mais caro você paga nessa ação, quanto mais alto é o preço da ação, maior o risco que você tem de perder dinheiro, porque você está pagando muito caro por um ativo. Talvez os preços que você esteja pagando esteja até acima do que de fato vale, do que seria o preço justo. Por outro lado, quando você compra e investe numa ação que está com um preço muito, muito baixo, quando você está no começo da escada, o risco de você perder dinheiro fica muito menor. Não quer dizer que você não possa tropeçar e cair, óbvio, não quer dizer que a ação não possa se desvalorizar. Óbvio que pode. Vai ser muito difícil você encontrar exatamente aquele momento em que a ação esteja sendo negociada no preço mais baixo da história. É muito difícil encontrar esse momento, mas se você comprar ela barato, a chance de você perder dinheiro fica menor. E é exatamente nessa dinâmica que faz com que você consiga aumentar a sua chance de ter muito lucro e de conseguir fazer o seu patrimônio crescer de forma exponencial, ou seja, crescer de forma muito elevada e muito rápida ao longo do tempo. Fechado? Nos investimentos, portanto, a dinâmica é a mesma. Busque empresa que esteja sendo negociada, né, que a ação esteja sendo negociada no menor preço possível. Ação essa que seja da melhor qualidade possível. Essa é a forma que você vai maximizar o seu retorno e a chance de sucesso no seu investimento, tá bom? Só que para isso você precisa entender uma diferença básica entre preço e valor. Tá. Por que que você está falando então, Lucas, sobre preço e valor? Não é a mesma coisa? Olha, não, não é a mesma coisa. Para te explicar isso, eu vou te dar um exemplo bem prático e real, tá bom? Você deve conhecer a empresa Apple, né, que faz iPhone, MacBook, empresa, nesse momento não é a maior empresa do mundo em termos de valor, mas é uma das maiores empresas do mundo e mais conhecidas e mais desejadas por grande parte dos consumidores. Lá na década de 90, a Apple ainda não era a empresa que ela é hoje, mas lá na década de 90, a Apple já fazia lá seus produtos inovadores, né, já tinha o seu símbolo sendo a maçã, e naquela época ela produziu peças, vestuários exclusivos para os funcionários. Um desses vestuários exclusivos era um tênis. E esse tênis ele foi dado aos funcionários no final do ano, na época do Natal, como presente de final de ano. Então não, a Apple não produziu esses tênis para comercializar, mas ela produziu sim para dar de presente a todos os funcionários naquele determinado ano, lá na década de 90, de presente como uma forma de agradecimento pelo ano que eles tiveram lá na época do Natal, beleza? Tá bom. Quanto que você acha que um tênis da Apple ou um tênis qualquer custa? Olha, eu vou te dizer que ele deve custar basicamente a soma dos custos dos materiais, né, que são levados ali para serem construídos, para serem produzidos esses tênis, como couro, cadarço, tinta eventualmente, né, na época o tênis da Apple tinha o símbolo da Apple pintado ali com as cores que na época era o símbolo deles. Você também tem a palmilha que vai no tênis, sei lá. Eu não sei exatamente todos os materiais que você usa para fazer um tênis, mas você sabe que tem alguns materiais básicos como esse que eu te contei. Além disso, você tem o custo da mão de obra. Você tem lá uma pessoa ou um número de pessoas que construíram, que fabricaram aquele tênis. Custo de energia, assim por diante. Bom, tá bom, se você somasse todo esse custo, você ia chegar em quê? Sei lá, R$ 150. Tô chutando aqui, tá? Alguma coisa nessa ordem de grandeza, né? Para você poder produzir um tênis deve custar alguma coisa ao redor disso. Tá bom, mas quanto que de fato vale esse tênis? Será que um tênis da Apple, da década de 90, exclusivo, pouquíssimos exemplares tendo sido produzidos, será que de fato esse tênis custa, né, o valor dele é de fato de R$ 150? Eu duvido. E eu vou te dizer o porquê que eu duvido disso, porque existe sim, né, um tênis desse que recentemente foi leiloado. Esse entrava lá no eBay e você encontrava o leilão desse tênis. E esse tênis, ele definitivamente não estava sendo negociado a R$ 150. Por quê? Pensa comigo, ele é um tênis exclusivo. É uma relíquia lá da década de 90, então foram produzidos pouquíssimos exemplares. Ele foi muito bem conservado, então ele estava em excelente forma. Ele é um tênis, que tem um símbolo antigo da Apple.
Apple essa que é uma das maiores empresas do mundo e mais desejadas. Então, quando você começa a somar essas características todas e essa história toda desse exemplar de um tênis, você consegue entender que você não vai conseguir pagar R$ 150 nele e comprar um tênis desse. Inclusive, nesse leilão, para você ter uma ideia, o lance inicial desse tênis era de R$ 50.000. Sim, um tênis que deveria custar ao redor de R$ 150 tem um valor implícito, tem um valor ali embutido que supera a casa dos R$ 50.000. Não porque ele tem materiais super exclusivos, não, mas é porque existe uma história inteira em volta daquele tênis que faz com que o valor dele seja muito maior do que o preço. Beleza? Você entendeu então qual que é a diferença entre preço e valor de um ativo? Isso não quer dizer que você vai necessariamente concordar ou não com esse preço, tá? Pô, pode ser que você ache que R$ 50.000 por um tênis, seja lá ele qual for, é um valor exageradamente caro. Pode ser que você entenda que ele não vale tudo isso, e tudo bem também. Mas você precisa conseguir identificar a diferença entre valor e preço. Se você eventualmente encontra um tênis desse super exclusivo da Apple da década de 90 sendo negociado a um preço muito, muito baixo, e você sabe que aquele tênis tem um valor maior do que aquilo, já é um indício que você pode fazer um bom negócio. Porque você está pagando pouco em algo que tem um valor muito grande. Essa é a conexão que você precisa conseguir fazer entre preço e valor. É isso que você precisa transportar para o mundo dos investimentos e quando você vai fazer uma análise de uma empresa. Esse é seu grande objetivo, entender na hora que você vai avaliar uma empresa, qual que é o valor dela de fato e comparar se o valor daquela empresa é justo versus o preço que aquela ação está sendo negociada. E se não for, ou seja, se o valor daquela empresa for muito maior do que o preço da ação, você tem que fazer um investimento. Você pode comprar aquela ação que você vai fazer provavelmente um bom negócio ao longo do tempo, porque a sua margem de segurança nesse investimento é muito grande. Essa dinâmica que eu te contei de investimento, ela é exatamente a mesma que você já faz. Só que você faz essa dinâmica no seu eu consumidor. Você faz essa dinâmica quando você está buscando uma televisão, quando você está buscando trocar de geladeira, quando você está querendo comprar um celular novo. Você já faz essa dinâmica, o melhor produto pelo menor preço possível. É exatamente isso que você vai fazer e que você deve fazer agora no mundo dos investimentos para ter sucesso. Beleza? Como que você vai fazer isso? Eu vou te dar aqui uma forma entre algumas das possíveis, mas eu quero te contar uma forma que ela é muito simples e muito eficiente para você conseguir encontrar boas ações, então, sendo negociadas a preços baixos, tá bom? Existe um indicador que a gente fala que é um dos indicadores, né, dentro do universo de indicadores fundamentalistas, que você consegue fazer essa avaliação de forma simples e direta. Esse indicador ele é chamado de preço-lucro. Você vai encontrar ele por aí através de uma sigla PL, tá bom? Quando você encontrar a sigla PL, você vai entender que significa preço-lucro. Tá, o que significa esse preço-lucro? Preço-lucro é um indicador que faz um cálculo. Ele vai fazer uma conta em que ele vai olhar qual que é o preço da ação daquele momento, naquele instante, qual que é o preço daquela ação que está sendo negociada na bolsa de valores e vai dividir pelo lucro por ação da empresa dos últimos 12 meses. Tá bom? Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo prático que vai ficar mais claro. Mas conceitualmente é isso que você precisa entender. Você vai fazer você vai fazer esse cálculo do preço da ação de hoje dividido pelo lucro da ação dos últimos 12 meses. Dessa forma, você vai conseguir medir se você está pagando caro, ou seja, se o preço da ação está muito alto ou está muito baixo, versus o lucro que a empresa entregou. Isso é extremamente importante, tá bom? Porque ao longo do tempo, a cotação, o preço de uma ação tende a seguir o lucro da ação da empresa. Então, se uma empresa ao longo do tempo cresce o lucro, naturalmente o preço daquela ação vai subir, tá bom? Agora, se o lucro da ação, né, daquela empresa cai, a tendência é que o preço da ação caia, porque no final o mercado de investimento busca lucro. Todo mundo que está investindo e comprando ação está comprando com a expectativa que aquela empresa gere lucro, seja esse lucro agora já ou lucro futuro. Porque no final é isso que vai fazer a gente receber o nosso dinheiro de volta. Se você investe em um negócio, o que você espera? Se você se torna sócio da padaria do seu bairro, o que você espera que aquela padaria gere?
Lucro, você espera que aquela padaria você está esperando que aquela padaria ao longo do tempo comece a vender cada vez mais pães e consiga gerar cada vez mais lucro, e te devolva esse dinheiro em forma de dividendos. Distribua parte desse lucro para você em forma de proventos. É isso que move o mercado de investimento. Então, quando você olha para um indicador como preço-lucro, que é o indicador PL, você consegue fazer essa referência entre se o preço da ação está sendo negociada versus o lucro que aquela empresa está gerando, tá bom? E existem empresas que você vai encontrar esse PL muito alto. Quando você encontrar um PL alto de uma empresa, isso acontece porque a empresa, né, o mercado de investimento, os investidores, eles esperam e têm uma expectativa que a empresa no futuro vai gerar um lucro muito grande. Isso faz com que a pessoa aceite pagar um preço alto hoje, imaginando que lá na frente o lucro vai crescer tanto que vai valer a pena você ter pago esse preço, porque o preço da ação vai se valorizar muito mais, tá bom? Então, é por isso que existem empresas que têm o PL alto e outras empresas que têm um PL baixo. Só que você precisa conseguir saber interpretar e identificar isso, para você de fato não pagar caro demais por uma ação. Se você pagar caro demais por uma ação, a chance é que você não faça assim um negócio tão bom. Você quer ver isso na prática? Vou te dar um exemplo aqui real, tá bom? É um exemplo de uma empresa, no final, daqui a pouco eu falo qual que é o nome dessa empresa, mas ela é uma empresa do segmento de varejo, que vamos dizer assim que a galera gosta bastante. E aí a galera gosta tanto que os investidores começaram a pagar cada vez mais caro pela ação, pelo preço da ação, né, pelo valor da ação dessa empresa. Para você ter uma ideia, essa empresa, ela chegou a ter um PL, ou seja, um preço-lucro de 232 vezes. Isso quer dizer o seguinte, essa empresa estava sendo negociada em um determinado momento, a ação dela a R$ 23,20, tá bom? E o lucro por ação que essa empresa gerou em 12 meses anteriores era de 10 centavos. Então, quando a gente faz essa conta, R$ 23,20, que era o preço da ação, dividido por 10 centavos, que era o lucro por ação que essa empresa gerou em um ano, isso nos chega, né, nos leva a um resultado de 232. E é dessa forma que você vai interpretar esse valor. 232 significa que você levaria 232 anos para ter o seu investimento, né, retornado em forma de lucro para você na sua carteira. Quer dizer que se a empresa continuasse gerando aquele mesmo lucro do último ano, de 10 centavos por ação, você demoraria 232 anos para ter o seu investimento retornado em forma de lucro. Pensa comigo, você vai estar vivo daqui 232 anos? Olha, acho que não, né? Pelo menos com a tecnologia da medicina que a gente tem hoje, você não vai conseguir chegar nem com tudo isso aos 232 anos de vida. Mas existiram sim investidores que aceitaram pagar naquele valor, naquele preço daquela ação 232 de PL, ou seja, 200, você aceitou esperar 232 anos para poder receber o seu dinheiro investido de volta em forma de lucro. Mas, Lucas, por que que alguém pagaria isso? Por que que alguém em sã consciência faria um investimento desse? Olha, a pessoa que investiu nisso, na verdade, tem dois pensamentos. Tem primeiro, aquela pessoa que não entendeu o que estava fazendo, não tinha a menor ideia do que era aquilo, não sabia e achou que foi um bom negócio, que é aquele cara que não tem o menor conhecimento. E tem uma outra parte das pessoas que fez esse investimento acreditando que ao longo do tempo e num tempo muito curto essa empresa conseguiria crescer o seu lucro de forma tão acelerada que você conseguiria ter esse retorno muito antes dos 232 anos. Olha só, vou te dar um exemplo aqui numérico para você entender. Vamos pegar esse mesmo preço, tá? Por ação, R$ 23,20. Só que agora, em vez de fazer a divisão por 10 centavos, que seria o lucro dos últimos 12 meses, vamos imaginar que a empresa dobrou o lucro. Esse lucro foi para 20 centavos. Quando a gente faz essa conta, 23,20 dividido por 20 centavos, a gente chega em um PL de 116. Então, metade daqueles 232. Isso quer dizer que, de fato, numericamente, é esse valor que a gente chega na conta. Se a empresa dobrar o lucro, quer dizer que o PL cai pela metade. Então, aqueles 232 anos se transformariam em 116. Ah, nossa, entendi, Lucas, ficou bem melhor, né? É, ficou, mas 116 anos ainda é muita coisa. Vou fazer mais uma simulação aqui. Vamos pegar esses R$ 23,20, que é o preço da ação, e vamos dividir por 30 centavos, que seria o lucro por ação. Quer dizer que a empresa cresceu, né, o lucro em 3 vezes versus o nosso cenário inicial lá atrás de 10 centavos. O PL então foi para 77.
Entende como funciona a dinâmica do PL? Essa é a dinâmica. Quanto maior o lucro, menor o PL. Por outro lado, se o lucro cai, quer dizer que o PL sobe. Então, veja, quando você encontrar um PL muito alto, sei lá, como esse, 77 já é um PL muito alto. 116 nem se fala, 232 então é insano. Quando você encontra empresas sendo negociadas a PLs como esse, dificilmente você vai fazer um bom negócio, porque você está pagando muito caro pelo lucro daquela empresa. Você está pagando um preço muito alto pelo que de fato está valendo o lucro que aquela empresa está gerando naquele momento. Pô, Lucas, mas eu acho que a empresa vai crescer lucro no futuro. Beleza, tudo bem, ok. Mas veja, você está correndo um risco. Você está, como naquele exemplo que a gente deu da escada, é como se você estivesse comprando aquela ação num ponto muito alto da escada. Quer dizer que você vai necessariamente cair da escada? Não, não quer, mas quer dizer que se você cair da escada e você está num ponto muito alto dela, a chance de você se machucar é maior, porque você está longe do chão. Então, para você ter sucesso no mundo dos investimentos, você precisa conciliar bons ativos sendo negociados a bons preços. E uma das formas que você tem de conseguir identificar isso é através do indicador PL. Lógico, esse indicador não é o único. Esse indicador, você pode ver que ele é muito sensível ao lucro da empresa. Então, se a empresa, por qualquer que seja o motivo, teve um ano ruim, né, e teve um lucro que caiu bastante, você vai ver que esse indicador vai subir de forma bem rápida. Pô, Lucas, quer dizer necessariamente que aquela empresa é ruim? Não, não quer. Só quer dizer que naquele momento você eventualmente está pagando muito caro pelo preço, pelo lucro que a empresa está gerando. Eu gosto de usar como referência, para você ter uma ideia, né, para a grande maioria das empresas, um PL que fique entre 5 e 20. O que, que isso quer dizer? Um PL de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 é um PL que eu considero atrativo, é um PL que eu considero bem interessante. Mas, de novo, cada empresa vai ter a sua dinâmica. Uma outra forma bem interessante para você identificar se o PL está bom ou está ruim, é você, além de olhar essa referência, né, que eu te dei entre 5 e 20, que eu considero com PLs interessantes, é você comparar com empresas concorrentes, tá? Então, se você olha para uma empresa, duas empresas do mesmo segmento, e uma delas tem um PL de 30 e a outra tem um PL de 20, putz, a do PL de 20 está mais interessante. Parece ser um negócio melhor. Aí, lógico, você vai continuar avaliando a empresa, você vai identificar quais as perspectivas daquela empresa e assim por diante, mas você já tem um excelente direcionamento de que aquela empresa vale a pena você colocar o seu tempo para continuar analisando ela. Se você olha para um PL muito alto, que nem esse que eu te falei, de 200, por exemplo, meu, na boa, nem perde tempo. Nem perde tempo. Ah, Lucas, mas eu acredito na empresa. Tudo bem. Você pode continuar avaliando e buscando, deixando aquela empresa ali no seu radar, mas, pô, se você pagar, né, numa ação, investir numa empresa que tem um PL de 50, 60, 100, 200, a chance é que você vai fazer um mau negócio, tá? Porque você está pagando caro demais. Por melhor que seja aquela empresa, não vale a pena pagar caro por ela, tá bom? Por melhor que seja uma televisão, para você poder assistir seu jogo na Copa do Mundo, não vale a pena pagar caro. Pô, você vai pagar R$ 10.000 numa televisão? Para com isso, né? Existem outras televisões no mercado que são muito boas e que provavelmente você consegue pagar muito menos do que isso, menos da metade. Então, não adianta você comprar uma empresa que seja top de linha pagando muito caro. Você vai fazer mau negócio. Existe gente que sim, compra empresas e faz investimento em empresas excelentes e perde dinheiro. E a galera fala: Meu Deus, eu perdi dinheiro. Como assim? Eu fiz investimento, tinha ações daquela empresa maravilhosa, fantástica, eu perdi grana. Como que eu consegui fazer isso? Porque você pagou caro por ela, tá bom? Investir em ações não é difícil, beleza? É muito simples. Não quer dizer que seja fácil, mas quer dizer que o plano é simples. Comprar boas ações sendo negociadas a bons preços. Se você fizer isso, você vai ter sucesso no mundo dos investimentos. E quando a gente olha para o contexto de hoje, que a gente encontra uma incerteza política, né? A gente está no momento de troca de governo, então a gente ainda tem pouquíssimas definições sendo feitas, a gente tem muita incerteza, a gente tem pouca diretriz de como que o governo pretende levar os próximos 4 anos, então isso tudo gera, eh, receio, gera falta de confiança do mercado de investimento, do mercado dos investidores como um todo, e faz com que a bolsa de valores se desvalorize, beleza? O mercado financeiro, presta atenção porque isso é extremamente importante, tá? O mercado financeiro, ele não gosta do incerto. O mercado financeiro, ele suporta
boas notícias, né, quem não gosta de boas notícias, mas ele também consegue suportar notícias ruins. O que o mercado financeiro não suporta é incerteza. Porque quando você está num ambiente incerto, você não tem a menor ideia do que pode acontecer. Pode acontecer algo muito bom, como pode acontecer algo muito ruim. E neste momento de incerteza, o mercado, a bolsa de valores, se desvaloriza. E a gente está passando nesse momento por muita incerteza política, fiscal, econômica, muita incerteza entre o que vai ser do governo atual para o governo futuro, como é que vai ser essa passada de bastão. Então, tudo isso vai gerar incerteza, vai fazer com que a bolsa de valores fique desvalorizada. E é nesse momento que você vai ver boas empresas, empresas top de linha, empresas até centenárias, que se mostraram muito resilientes, passaram por inúmeras crises. É nesse momento que você encontra esse tipo de empresa sendo colocada no mesmo saco de farinha daquelas empresas ruins, daquelas empresas porcaria que não conseguem entregar resultados, que de verdade não conseguem e provavelmente não vão conseguir suportar dif diferentes e seguidas crises. E é aí que você precisa fazer o seu investimento na renda variável. Tá, como é que eu faço isso? Quer dizer então que eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar tudo em ação? Não, você não vai fazer isso. Mas você vai sim comprar ações e deveria sim comprar ações nesse momento de crise, nesse momento de incerteza. Porque é nessa hora que você vai fazer bom negócio. Não adianta nada você comprar ações quando o mercado está super efusivo, né? Todo mundo está super eufórico, mega animado, super confiante. Quando você encontra o mercado nessa forma, as ações já estão sendo negociadas a preços extremamente caros. Você não vai fazer bons negócios. Você até pode comprar em uma ação de uma boa empresa, mas você vai pagar caro por isso. E a sua margem de segurança vai ficar bem pequenininha. Quando a nossa margem de segurança está bem pequenininha, a chance de você perder dinheiro é maior, beleza? Então, sim, aproveite esse momento de incerteza para comprar boas ações. Ações essas que estão sendo negociadas a preços bem baixos, porque elas estão sendo colocadas e vistas pelo mercado de investimento como se fosse uma empresa ruim, sendo que elas não são, tá bom? Para terminar aqui, eu só quero falar para você uma frase de um investidor bastante conhecido, um tal de Warren Buffett. Warren Buffett, para quem não conhece, é talvez o maior investidor pessoa física que a gente já viu aí no mercado. Não porque ele teve a maior rentabilidade de todos, mas porque ele teve uma rentabilidade excelente e por muito tempo mesmo, tá? Ele tem mais aí de 50 anos no mundo dos investimentos e ele conseguiu rentabilidades excelentes acima de 20% em média ao ano. É bastante coisa, né? Imagina a gente ter um investimento que nos retorna, né? Uma carteira de investimento que nos retorne aí, em média 20% ao ano, dá para fazer um bom estrago. E aí ele basicamente tem uma frase que ele diz que preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, você de fato precisa conseguir identificar qual é o valor daquele investimento, quanto que vale aquela empresa, para você conseguir saber se é um bom negócio ou não. E você precisa pagar um bom preço, porque aquilo, preço, de fato, é o que você vai pagar por aquele negócio, por aquele investimento que você está fazendo, por aquela ação, por aquela empresa que você está comprando. Fechado? É isso aí, espero que você tenha gostado da live de hoje e que você tenha entendido e ficado convencido que, de verdade, investir em ações não é assim tão complicado. Basta você fazer o simples, comprar boas ações sendo negociadas a bons preços. Até a próxima e um grande abraço.